Muito bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas ao vivo nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti e esse é o programa Realidades da Safra. É o momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, trazer essa realidade das safras, o que está acontecendo em cada região, com relatos de produtores, de especialistas, para você que está acompanhando a gente aqui no site do Notícias Agrícolas, também no nosso canal do YouTube. Para isso, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube a sua mensagem, o seu nome, a sua região e como é que está a lavoura aí para você. Compartilha com a gente a sua realidade para juntos irmos montando e mostrando esse quadro, esse cenário das lavouras pelo Brasil. No programa de hoje, vamos para o Mato Grosso, vamos para Goiás, também vamos para a Bahia acompanhar o desenvolvimento das lavouras, expectativas de crescimento de áreas, projeções de colheita. Vamos fazer um giro por algumas culturas e algumas regiões deste Brasil. A nossa primeira parada vai ser lá no Mato Grosso, para a gente iniciar o Entrevistas da Safra. Primeira parada no estado do Mato Grosso, vamos conversar com o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, vai trazer para a gente as situações de colheita da soja, plantio das lavouras de segunda safra, como é que está o andamento dos trabalhos lá no estado. Cleiton já está aqui conosco. Cleiton, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Maravilha, bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês e batendo um papo sobre a nossa safra aqui no estado de Mato Grosso. Cleiton, vamos começar olhando para a soja então, porque os trabalhos tiveram um bom avanço nessa última semana, né? Exatamente. Nas últimas 2 semanas a gente viu um bom avanço, né? Depois de um janeiro também muito chuvoso e um clima nublado, os produtores realmente com uma dificuldade para entrar com as máquinas em campo. O clima acabou colaborando, as chuvas diminuíram, não que elas acabaram cessando, né? Mas principalmente aquele veranico. Perdoe, aquela invernada que o produtor às vezes costuma chamar, né, aqui no estado de Mato Grosso, que fica chovendo o dia inteiro, fica nublado, não abre o sol para dar aquela entrada na colheita. O produtor das últimas 2 semanas conseguiu realmente evoluir porque o sol se fez mais presente e as áreas realmente deslancharam para aquela necessidade de começar a abrir áreas para a segunda safra, porque a janela também vai chegando ao fim, os produtores estão bastante acelerados para conseguir dar conta e colocar todas as culturas em campo. Essas atividades chegando na metade das áreas aí no estado, Cleiton, como é que estão os resultados até este momento? O que a gente pode esperar da safra de soja Mato Grosso para essa temporada 24-25? Perfeito. Como você comentou, nós somos na metade da colheita até a última sexta-feira. A expectativa é que essa semana também tenha um bom avanço para realmente já abrir mais espaço para as culturas de segunda safra. Mas até o momento a gente já rodou, principalmente o mês de janeiro inteiro com o nosso projeto que é IMEA em Campo, rodando as lavouras, fazendo a aferição de produtividade, principalmente aquelas lavouras precoces e médias. E os resultados que a gente tem acompanhado e monitorado têm sido bastante positivos. Depois de um ano também bastante desafiador, como foi o ano passado, a nossa expectativa média nesse momento está em 62 sacas de soja por hectare, então realmente é um incremento bastante substancial ante o ano passado, quase 20%, que nós colhemos de média 52 sacas na safra passada. É uma recomposição, mas ainda assim tem um espaço até, a gente tem rodado, principalmente nas últimas áreas agora tardia, a equipe está em campo nesse momento rodando e fazendo as avaliações, porque o clima ele realmente colaborou e foi um desenvolvimento de safra bastante positivo, pensando em produção aqui no Mato Grosso. Até se a gente olhar para essas últimas áreas, Cleiton, esse período chuvoso pode trazer algum impacto para a produtividade dessa parcela final de colheita? Ainda é difícil afirmar, mas olhando o que nós temos acompanhado no campo, o desenvolvimento e as próprias lavouras nesta fase final, trouxe muito, as chuvas trouxeram muito mais um desafio operacional por parte do produtor para manter o cronograma e principalmente as aplicações em dia, controle de pragas também, porque é um ano chuvoso, tende a ser um ano desafiador, principalmente pensando em doenças. Então, o produtor muito mais um trabalho nesse cuidado e nesse investimento que ele precisou fazer mais nas lavouras do que realmente em produção como uma preocupação. Até um ponto que chamou a atenção no começo da safra, uma preocupação grande por parte dos produtores, que era a questão de qualidade. Realmente tiveram alguns pontos, realmente algumas regiões sofreram muito mais com isso, mas não foi algo de maneira tão generalista, ou de maneira unificada no estado como um todo, quanto nós tínhamos uma preocupação realmente porque aquele período chuvoso vinha se instalando.
E agora é muito mais um controle, um monitoramento por parte dos produtores. E também acho que fica também um alerta, um cuidado que as chuvas elas estão acontecendo. Independente se tiver uma concentração no período de colheita dessas áreas, pode ser um impacto na frente. Mas dentro do que nós monitoramos e acompanhamos até agora, tende a ser uma safra bastante positiva. E pensando na logística, Cleiton, esse cenário de mais produtividade e de chuvas na colheita, como é que tem impactado essa questão para escoar esses grãos, receber esses grãos em armazéns? Isso tem sido um desafio desde o início da safra, então, principalmente o alto fluxo de caminhões, às vezes filas no recebimento por conta de uma alta umidade na hora de receber, o produtor precisa tirar esse grão o quanto antes, porque realmente é um desafio, ele tem uma corrida contra o tempo, né? E também do própria saída dos armazéns para o porto, para os terminais. Então, principalmente o Arco Norte tem sido um desafio, as filas, um alto fluxo, um alto tráfego de caminhões, escoamento também para Rondonópolis para tirar essa soja do estado tem sido realmente um ponto que é nevrálgico para o estado de Mato Grosso, não é uma coisa que nós sofremos somente nesse ano, então é uma característica que realmente do estado tem essa deficiência, tem essa necessidade de cada vez mais investir em logística, porque realmente o estado ele tem uma grande proporção e quando acontece esses momentos de safra, ou tem uma safra muito positiva, esses problemas eles são realmente sentidos com mais força. E no lado do produtor, principalmente dos operadores logísticos, isso também se reflete diretamente nos fretes, como a gente viu já desde a virada do início do ano, os fretes subindo e subindo com alta intensidade para todas as rotas e destinos aqui do estado. Para a gente encerrar esse nosso olhar para a soja, Cleiton, vamos olhar para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor mato-grossense avançar com as vendas? Perfeito. Os produtores têm avançado com as vendas ao longo dos últimos meses, principalmente acho que depois de um movimento que nós vimos as últimas duas safras, de uma certa alteração no comportamento por parte deles. Então, nós vimos as vendas acelerando ao longo desses últimos 2 meses, principalmente os produtores tentando capturar e comercializando por causa das altas do dólar, movimentação que os preços deram algumas oportunidades para o produtor. E a expectativa é que realmente os produtores também agora no movimento focando e ficando muito próximo das médias dos últimos 5 anos, como um movimento que a gente vem acompanhando até a recuperação dessa comercialização por parte do produtor. O passo e o desafio que fica aqui no estado é porque é o desafio da comercialização e armazenagem de maneira geral, acho que a palavra mais correta, né? Então o produtor ele acaba sendo forçado a comercializar, principalmente pelo desafio e não ter espaço suficiente para armazenar as duas safras. Então é um ponto sempre que acaba o produtor batendo nesse entrave e realmente forçando, principalmente até meados da metade do ano, o produtor seja para pagar as contas, seja por espaço, seja para armazenagem de armazéns de terceiros, que ele tem essa necessidade de tirar esse produto o quanto antes aqui do estado. E aí, Cleiton, agora olhando para as culturas de segunda safra, como é que estão os avanços de plantio até diante dessas melhores condições para a colheita da soja? Perfeito. Então, na cultura, principalmente do milho, que é o algodão, onde nós tivemos um certo atraso em relação à janela ideal, que foi até o final de janeiro, mas logo nas 2 primeiras semanas de fevereiro a gente já viu uma evolução substancial, os produtores conseguindo colocar e praticamente concluir a grande maior parte da safra das áreas aqui do estado. E para a cultura do milho a gente está na casa dos 40% e a expectativa até o final da janela, que é até o dia 28 de fevereiro, o estado ele alcança em torno de 75% semeado aqui no estado de Mato Grosso. É um ponto de atenção, mas não é um ponto que a gente liga totalmente, não é um prego na cruz, né? O desafio realmente que vai sabatinar uma menor produtividade, mas é uma preocupação porque eu tenho uma parcela das áreas que vão ter uma necessidade de chuvas maior no final de janela do período chuvoso aqui do estado de Mato Grosso. Então, o desafio é como que as chuvas vão se comportar, principalmente lá em meados da segunda quinzena de abril, porque realmente é o período que vai ser decisivo para a formação e conclusão dessa produtividade em campo da segunda safra do estado. E pensando ainda no milho, Cleiton, qual que é a expectativa diária para essa temporada? O produtor apostou mais no milho nesse ano aí no estado? Então, nós vimos um incremento ao longo dos últimos meses, uma alteração por parte dos produtores, e a gente deve e monitora isso bastante de perto. Ainda não é possível sentir isso no relatório, mas o apontamento, o acompanhamento que a gente tem com o mercado acaba tendo um reporte por parte dos produtores, principalmente na virada do ano, início desse ano, os produtores, por conta da melhora dos preços, desafio de janela climática para o algodão segunda safra, os produtores reposicionando um pouco mais as áreas no final desse período.
Só que ainda é difícil também a gente afirmar qual é o volume total, mas a expectativa é realmente de um incremento em relação ao ano passado, mas mais leve, não tão robusto quanto nós vimos há 2 anos atrás, um salto substancial nas áreas cultivadas aqui no Mato Grosso. E para a gente encerrar, Cleiton, como é que está a comercialização para o milho? O produtor já conseguiu avançar com essas vendas por aí? Nós temos observado um avanço ao longo dos últimos meses, mas ainda aquém do que a gente estava acostumado a observar antes, o período vamos falar pré-pandemia, mas ao longo dos últimos 2 anos, que a gente teve aquele incremento, aquele salto substancial de comercialização antecipada, mas os produtores realmente têm movimentado e comercializado um pouco mais, até para realmente entrar um pouco mais travado na hora do milho plantado, um pouco mais seguro e garantido, principalmente em relação aos custos, mas ainda assim não batendo as médias dos últimos 5 anos para o mesmo período. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser destacar mais algum ponto, deixar alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Maravilha, eu agradeço a oportunidade, sempre convido a todos para acompanhar os relatórios, principalmente desse avanço de colheita e semeadura que saem todas as sextas-feiras, e os boletins da segunda-feira trazendo as atualizações do que nós acompanhamos aqui no estado de Mato Grosso, lá no site do EMEA. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar e a gente seguir acompanhando o andamento dessas safras aí no estado do Mato Grosso. Um abraço e até a próxima. Com certeza, um abraço. O Cleiton Gal, superintendente do IMEA, conversou com a gente para mostrar como é que estão os avanços dos trabalhos de campo lá no Mato Grosso. Colheita da soja chegando aos 50%, metade da área cultivada. As últimas semanas tiveram um avanço significativo dessas atividades. Essa semana também os trabalhos avançando bastante, em função de uma melhora das condições climáticas. E aí o IMEA estimando uma média de produtividade na casa de 62 sacas por hectare, o que seria 20% superior à temporada passada, onde a média ficou em 52 sacas. O Cleiton até destacando que essas áreas finais podem apresentar alguma dificuldade em função das chuvas, mas ainda não é algo estimado pelo Instituto. A expectativa ainda é de alta produtividade, preocupação com relação à logística. Aí sim, fila de caminhões, dificuldades para entregar esses grãos, fazer a secagem, também tirar esses grãos dos armazéns com destino aos portos. E aí essa tem sido a dor de cabeça do produtor do Mato Grosso neste momento. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio da segunda safra avançando no estado, algodão praticamente encerrado, milho avançando também e o produtor apostando mais na cultura do milho lá no Mato Grosso nessa temporada, conforme o Cleiton destacou aqui pra gente. Claro, a gente vai seguir acompanhando esse andamento das atividades lá no Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. Dessa vez a nossa parada vai ser lá em Goiás para acompanhar um pouquinho as estimativas e o crescimento da produção goiana de grãos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Felipe Traude, agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, já está aqui conosco por vídeo. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Realidades da Safra. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Felipe, a gente tem visto um crescimento da produção goiana de grãos nos últimos anos, uma produção que vem crescendo em diferentes culturas, o produtor goiano aumentando produtividades nos últimos anos, né? Sim, muito coerente o que você disse. Nos últimos anos, com os adventos tecnológicos e a maior adoção também por parte dos produtores, nós temos galgado patamares muito mais altos de produtividade. Também aliado às questões climáticas, né? Nós vimos um ano difícil na safra passada, porém o cenário esse ano é totalmente diferente. Nós temos chuvas bem estabelecidas, os níveis pluviométricos foram muito altos, consistentes, então até as últimas projeções são muito positivas. As projeções de janeiro já eram boas, mas agora em fevereiro a gente percebe que a realidade ainda é maior aqui no Centro-Norte. Então estados como Mato Grosso, Bahia e principalmente o estado de Goiás já apontam para safras recordes. Diferente de outros estados, por exemplo, como Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, onde o clima foi diferente. E aí, Felipe, esse cenário aumenta cada vez mais também a importância do estado goiano quando a gente olha para o agro brasileiro, né? Aquela posição, o ranking de produção de Goiás vem tomando importância também. Exatamente, perfeita colocação. Hoje, inclusive, com base nos últimos levantamentos, nós esperamos que o Goiás morda aí uma fatia da produção de grãos nacional de mais de 10%, já se fala em 11%, aí se colocando como o quarto estado com maior produção de grãos no país. Logicamente que aliado a todas essas tecnologias,
o clima e também uma positividade do cenário, né? O produtor, quando ele percebe que o clima ajuda, ele também aumenta o nível de investimento e com isso a gente tem aí os recordes de produtividades esperados. E Felipe, para esse cenário se consolidar, o produtor garantir esse aumento de produtividade, muita coisa precisa ser levada em conta, questões de manejo, de otimizar esse potencial produtivo. Não é só contar com o clima, o produtor também tem a parcela dele nesse crescimento, né? Exatamente, apesar do clima morder uma grande parcela desse resultado, o produtor tem que fazer o dever de casa. Então, um bom manejo corretivo de solo, elevação dos teores nutricionais. Após isso, já via folha, depois que a safra, a cultura já está instalada, né, a soja já está a campo, conseguir aumentar os investimentos, né, visto que o ano está indo bem, tudo isso, junto com os manejos integrados, corroboram para essa expectativa alta de produtividade. Então, ele não pode abrir mão de algumas coisas, ele tem sim que apostar no bom ano e com isso a gente vai ter essas safras recordes aí. E aí, Felipe, se a gente olhar, por exemplo, para anos como esse que a gente teve nessa temporada 24-25, um clima mais chuvoso, mais umidade, o produtor também precisa redobrar a atenção, até se a gente olhar para doenças, para manejo, precisa desse ajuste em função das condições climáticas, né? Perfeito. O ano e o manejo são um ano, vamos falar, de forma conjunta. Você observa como o clima se comporta e com isso você vai ter maior incidência de algumas doenças ou de algumas pragas. Por isso que o manejo tem que ser assertivo. E hoje acho que a gente está muito bem abastecido de bons profissionais e boas empresas para conseguir sim andar ombro a ombro com o produtor e dar esse auxílio que ele precisa no campo. Inclusive, Felipe, a gente esteve recentemente aí no estado, em Goiás, em Rio Verde, conversamos com um professor da universidade lá de Rio Verde, ele destacava uma relação que o clima positivo para o desenvolvimento da lavoura também é o clima positivo para o desenvolvimento de doenças. O produtor precisa redobrar a atenção nesse cenário, né? Exatamente. Hoje acho que a gente está muito bem calçado em termos de produtos. Então, não só do ponto de vista nutricional, de deixar uma planta mais preparada para algumas adversidades ou para a entrada de alguma doença, mas hoje nós também temos muitos manejos biológicos que, auxiliados às ferramentas químicas, nos entregam as boas respostas, seja do modo preventivo ou paliativo. Então, o produtor tem uma caixa de ferramentas muito vasta. Aquele que vai ter sucesso é aquele que usa as melhores ferramentas no tempo correto. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário de crescimento de produção do Estado e essa importância do produtor manter atenção nas suas técnicas de manejo, no seu cuidado com o campo. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que tendo uma boa safra de soja, a gente abre a expectativa para uma boa safrinha, seja ela de milho, feijão, trigo, as demais culturas aí subsequentes que são plantadas no estado. Eu acho que o clima está muito positivo, o produtor pode sim ficar confiante e apostar nessa safrinha. Obrigado de novo, viu? Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, foi um prazer. O Felipe Traude, agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário onde o estado de Goiás vem crescendo a sua produção de grãos e se consolidando cada vez mais como estado importante na produção nacional do Brasil. O Goiás deve crescer a sua produção e se consolidar como o quarto maior produtor de grãos do Brasil, representando 11% da produção nacional de grãos. Essa safra foi bastante importante para essa consolidação, expectativa de altas produtividades, clima contribuindo para o desenvolvimento dessas lavouras, e aí o produtor também precisa fazer a sua parte. Felipe destacando a importância de manter essa atenção aos tratos culturais, aos manejos do campo, especialmente até diante dessas condições boas para o desenvolvimento das plantas, também redobrar atenção para pragas, para doenças que podem prejudicar, podem tirar potencial produtivo. É bastante importante o produtor, além de contar com um clima positivo, também manter a sua atenção nos trabalhos de campo. Registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira. José Natal mandando o seu bom dia, sempre ligado aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas. Vamos continuar recebendo os nossos entrevistados. Vamos ouvir agora uma entrevista que a equipe do Notícias Agrícolas gravou ontem com a Alessandra
Zanotto Costa. Ela é presidente da ABAPA, recém-possada e presidente da ABAPA, começando o seu mandato neste ano de 2025. A gente conversou um pouquinho sobre as expectativas para essa safra de algodão lá no estado da Bahia e os projetos, novos destinos, novas expectativas para o mandato que se inicia à frente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Vamos acompanhar agora a entrevista com a Alessandra Zanotto Costa. Agora a gente vai conversar com a Alessandra Zanotto Costa. Ela é presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Já está aqui conosco por vídeo. Alessandra, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, prazer é meu, satisfação conversar com vocês. Saúdo aí, cumprimento quem está nos assistindo. Obrigada. Alessandra, vamos começar olhando então para a safra de algodão aí na Bahia. Como é que estão as atividades para essa nova temporada, as expectativas dessa safra 24-25? Guilherme, as expectativas são boas, a gente tem tido boas razões, não só climáticas, mas de todo um contexto aí de safra. A safra, o plantio, na verdade, ele foi estendido, principalmente para a área irrigada, então temos ainda até amanhã, né, para que esse plantio seja concluído aqui na região. E acredito que depois dessa etapa, né, dessa primeira etapa aí do setor, a gente vai ter números mais concretos. Mas já estamos estimando aí um aumento em torno de 5,5% em relação à safra passada, e esperamos que concretize, né, não só pelo aumento de área que tivemos, mas principalmente pela produtividade. Então, as expectativas são boas, sim. As oportunidades para o produtor baiano avançar com essas vendas? Bom, as comercializações, elas estão, assim, sempre suscetíveis, né, aos impactos aí globais. Então, o mercado de algodão, ele hoje a nossa indústria interna, a nossa indústria nacional, ela não tem crescido, ou seja, não tem acompanhado aí o crescimento da produção nacional, o que nos deixa totalmente suscetível, ou seja, à mercê do mercado externo, do mercado internacional. Então, os produtores, eles têm que acompanhar, inevitavelmente, acompanhar as reações do mercado, a demanda mundial, para que possam ir concretizando aí as suas vendas, né? Inclusive, muito também pensado nos seus compromissos, os compromissos que são estabelecidos aí com o custo da produção. Não estamos no melhor momento de mercado, mas entendemos que isso acontece, né? O mercado é cíclico e diferentes fases durante todo o ano. Essa expectativa inicial para aumentar a produção nesse ano aí na Bahia, claro que ainda tem muita coisa para acontecer em termos de clima, em termos de manejo, e é sempre importante a gente ressaltar, destacar a importância do produtor manter essa atenção em manejo, em controle de pragas, de doenças, até para manter esse potencial produtivo, né? Com certeza. Essa é uma preocupação, não só do produtor, mas desse coletivo, né? Não só do produtor individual, mas do todo coletivo. Inclusive, uma das atuações da ABAPA é realmente ajudar o produtor, ou seja, acompanhar a evolução de toda a lavoura, de toda essa safra. E, sem dúvida, a gente está suscetível às condições, não só condições climáticas, mas de pragas também. Então, o manejo é extremamente importante durante todo o ciclo da cultura. Agora, Alessandra, nessas questões mais institucionais da ABAPA, você assumindo recentemente essa cadeira de presidente da associação, conta pra gente como é que tem sido esse início de mandato, o que você já tem observado para o setor aí no estado, que tipo de ações são possíveis para tentar continuar avançando nesse sentido? A ABAPA é uma associação já muito consolidada. Eu começo, né, esse ano, essa minha gestão, comemorando os 25 anos da associação. Então, isso me traz não só uma grande responsabilidade, mas também uma ansiedade, né, de estar buscando aí
novas oportunidades, novas ações para a associação, mas muito segura de que o que foi feito até aqui não só consolidou a associação, mas colocou a cotonicultura do Estado nesse patamar, né? Então, assim, temos desafios, sim, não somente eu nessa cadeira de presidente, mas a associação de um modo geral, ou seja, essa coletividade, os produtores de um modo geral. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, esses primeiros dias, né, já quase 2 meses aí na atuação como presidente, têm sido, sim, desafiadores, mas, acima de tudo, com uma boa expectativa. Assim que eu estou. Tá aqui. Aí, Alessandra, até seja para dar continuidade ou seja para iniciar nesse seu mandato nesses próximos anos. Bom, todos os projetos hoje da BAPA, entre eles o próprio programa fitossanitário, que cuida e auxilia o produtor em relação ao manejo, né, em relação à defesa sanitária da cultura, dando sustentabilidade da cultura. Nós temos um centro de treinamento bem robusto, em parceria com várias empresas, onde a gente avança a cada ano, não só em quantidade de cursos e treinamentos que são oferecidos não somente para o nosso associado, mas para toda a sociedade, e a gente pretende dar mais força para esse centro de treinamento, com novas parcerias, dando mais oportunidade, porque está, né, no cerne da associação capacitar, ou seja, dar segurança para a cotonicultura, e para que não só a cotonicultura, mas para toda atividade, né, se manter em pé, a gente precisa de pessoas capacitadas e pessoas, acima de tudo, que estejam na agenda, né, do novo momento, ou seja, encarando essas inovações, as inovações em máquinas, as inovações em tecnologias empregadas no campo, entre outras. Então, o centro de treinamento, que também tem um braço, o qual eu considero muito especial, que é um projeto que se chama Conhecendo o Agro, que é um projeto que leva conhecimento sobre o nosso setor, não só do algodão, mas também de toda a agricultura para as escolas. Então, esse projeto também, a ideia é que ele cresça, que ele se mantenha muito forte, mas que tenha aí uma ascendência. Temos um projeto de construção de estradas, que também em parceria com a IBA, que é a instituição aqui que a gente chama de irmã, e com associações de produtores rurais, a qual a gente também vai dar continuidade. A BAPA tem crescido cada vez mais na sua atuação socioambiental, não só com essa preocupação ao meio ambiente, mas também dando esse suporte para o seu associado, né, como demonstrar, contar um pouco mais o que já é feito dentro das propriedades e ainda continuar evidenciando a preocupação que a gente já tem com o meio ambiente. Então, são muitas ações. Hoje a BAPA ela atua de maneira muito considerável, não só para os nossos associados, mas para a sociedade de um modo geral, e a minha intenção é dar continuidade a esses projetos, e como eu falei antes, acompanhando a agenda e a necessidade desse novo ano e dos próximos que virão, né? Então, eu venho aí representando uma segunda geração, né? Sou da segunda geração de produtores que embargaram, que iniciaram nessa jornada aqui no oeste da Bahia. Então, venho também com esse espírito de inovação, com esse espírito de novos tempos, né? Então, mas, claro, aqui para dar continuidade, para honrar tudo que foi feito até aqui. A sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário de expectativas para a safra e também esse olhar para os projetos, para as inovações da ABAPA junto com o cotonicultor aí da Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, né? Um veículo de interlocução e informação tão importante e obrigada por nos conceder esse espaço e continuo me colocando aqui à disposição para que a gente tenha conversas, né, pontuais, ou sejam elas pontuais ou abrangentes, para que a gente possa levar aí um pouco mais do nosso trabalho lá na frente, quando a gente conseguir, quando eu já tiver um pouco mais calejada aí da minha atuação como presidente, faço questão de conversar de novo com vocês e trazer mais notícias aí da Bapa e do algodão na Bahia. Muito obrigado. As portas do Notícias Agrícolas estão abertas para você, para todo mundo aí da Bapa, sempre voltar a conversar com a gente sobre desenvolvimento de safra, sobre os projetos desenvolvidos também aí no estado. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até. Essa a Alessandra Zanotto Costa, presidente da Bapa, conversou com a gente para destacar esse cenário, essas expectativas de aumento de produção nesta safra de algodão lá na Bahia, e também comentar um pouquinho sobre a chegada dela à presidência da associação, iniciando o mandato neste ano de 2025, trazendo essas expectativas de manutenção de importantes projetos desenvolvidos pela Bapa junto aos cotonicultores baianos e também esses novos objetivos, esse olhar para o futuro, também para continuar evoluindo a associação e a produção de algodão lá no estado baiano. Agora, para a gente dar sequência aqui ao Realidades da Safra, vamos trazer a participação de vocês que acompanham a gente ao vivo todos os dias. Vamos fazer o nosso giro de imagens que vocês, produtores, enviaram aqui para a gente. A nossa primeira parada vai ser lá em Cruzália, no estado de São Paulo, que o Everton Varolo mandou imagens das lavouras de soja. O Everton sempre mandando as suas imagens aqui pra gente, compartilhando o desenvolvimento da soja lá no interior de São Paulo. Soja verde se desenvolvendo bem, clima chuvoso lá na região paulista. A gente vê ali o céu cheio de nuvens, chuva caindo, soja se desenvolvendo em Cruzália, interior de São Paulo. As imagens do Everton Varolo. Agora vamos para Madre de Deus de Minas e Minas Gerais, porque o Fernando Ronaldo compartilhou com a gente bonitas imagens da safra de milho verão lá na região de Madre de Deus, em Minas Gerais. Fernando mostrando o milho se desenvolvendo bem, milho bonito, com alta produtividade para essa safra de verão, região de Madre de Deus de Minas e Minas Gerais, o Fernando Ronaldo. E para a gente encerrar o nosso giro, lá em Rondon do Pará, no estado do Pará, o Fernando Sisto conversou ontem ao vivo com a gente aqui no Realidades da Safra, mandou essa imagem também da pulverização acontecendo nas lavouras de soja lá na região paraense, região de Rondon do Pará. Você também pode participar e mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo aqui pra gente, aqui pro Realidades da Safra. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, compartilhar com a gente como é que está o desenvolvimento da sua lavoura aí na sua região, e a gente vai passar nos próximos dias aqui na nossa programação do Realidades da Safra, ao vivo, no TV Notícias Agrícolas. Vamos dar sequência ao programa Realidades da Safra de hoje. Vamos verificar um pouco notícias que dizem respeito ao desenvolvimento de culturas, de lavouras ao redor do Brasil e também em outros países. Esse é o Notícias da Safra. A gente tem acompanhado aqui nos últimos dias a equipe do Notícias Agrícolas e do Grupo Laboro realizando o Crop Tour 2025, rodando regiões produtoras da Argentina. A gente vem trazendo essas informações em primeira mão aqui no Realidades da Safra e hoje tem mais um vídeo do Ginaldo de Souza mostrando as condições de lavoura de soja lá na Argentina. Vamos acompanhar o Ginaldo aqui no Realidades da Safra. Olá, bom dia amigos. Estamos aqui em Córdoba, saímos há pouco da cidade de Vila Maria, que fica bem no centro do estado. Estamos descendo em direção ao sul, em direção a La Pampa. Queremos fazer para vocês um resumo daquilo que nós vimos até agora. O primeiro dia foi segunda-feira, percorremos basicamente toda a província de Buenos Aires, entramos em Santa Fé e pernoitamos em Santa Fé.
essas duas províncias, realmente a soja em primeiro plano, vamos dizer, em Buenos Aires, deixou muito a desejar. Choveu bem, final de semana, o solo está úmido, mas a soja sofreu muito, principalmente aquela parte central para norte. Hoje não, amanhã, depois de amanhã, nós vamos voltar e vamos passar mais próximo do lado sul e vamos sentir realmente como é que está o sul da província. Entretanto, a província de Santa Fé ganha um pouquinho em qualidade, mas não é lá essas coisas. Então as duas províncias estão bastante comprometidas em relação à produtividade. Entrando em Córdoba, nós percebemos soja melhor, soja, vamos dizer, bem trabalhada, com tecnologia avançada, solo bem, manejo, vamos dizer, bem avançado, bem tranquilo dentro da tecnologia. Porém, aqui hoje nós nos deparamos com uma soja um pouco diferente. Percebe-se claramente que teve poças de água aqui, ou seja, a soja sofreu naturalmente pelo excesso de chuva. Então eu quero passar a palavra primeiramente para nosso amigo Alessandro, que pode dizer o que ele está vendo dessa soja. Essa é uma área na região inteira praticamente, ela é uma área bem plana, né? E naturalmente dá para notar pequenas reboleiras, poças, onde a água fica acumulada e ela está sentindo por isso. Mas as partes mais altas ela está em boas condições. Você, Fábio. Exatamente, aqui a gente consegue ver também algumas perdas no pacheiro, né? Então talvez no início dessa lavoura, né, no plantio, pode ter faltado um pouco d'água, né? Dá para você ver alguns abortos florais, algumas vagens que perderam aqui o pacheiro. Mas ela está com uma boa população, tem uma boa contagem de vagens também, e ela ainda tem algum potencial, tem algumas perdas ali, vamos dizer, de 10 a 15% desse potencial, mas ainda vai entregar um bom resultado. Eu acredito que, para complementar o que já foi colocado aqui, existe, como o senhor Rinaldo falou, a Vila Maria fica praticamente no centro de Córdoba. O que é perceptível que ao norte são lavouras, né, com uma qualidade e um potencial produtivo maior, né, um nível tecnológico de investimento também maior, e inclusive já num estágio um pouco mais avançado do que essas primeiras lavouras que a gente tem percebido aqui ao sul de Vila Maria, no caso, ao sul de Córdoba. Então são lavouras que estão em fases um pouco mais iniciais, com exceção de algumas, é claro, mas em fase de florescimento, o início de floração, inclusive, então tem um ciclo mais longo. E um outro ponto também para encerrar minha contribuição é que o nível tecnológico que a gente percebe é que não é tão alto quanto é feito no norte de Córdoba. Basicamente seria isso, e uma pequena avaliação geral. Nós percorremos cerca de 1.100, 1.200 quilômetros até o momento, e as chuvas foram praticamente, nos 1.200 quilômetros onde a gente percorreu, as chuvas do sábado, do domingo passado, elas foram gerais. Alguns locais, quem sabe, um pouco mais, outros um pouco menos, mas de fato as chuvas foram muito, se comportaram de uma maneira de uma intensidade bastante alta e cobriram praticamente toda essa área que a gente percorreu aqui. Hoje o clima está uma temperatura um pouco mais agradável, nós estamos agora 10 horas da manhã, em torno de 23 graus, de manhã estava na faixa de 18 graus, então um clima mais ameno. A previsão para os próximos dias é voltar a aquecer, mas não temos chuva nesse momento previsto nessa região aqui para os próximos dias. Muito bem, amigos, é isso aí. Queremos transmitir para vocês a avaliação dos colegas, dos companheiros, do Daniel que está nos filmando também, mas eu quero apenas observar uma coisa. A Argentina, como dissemos ontem, não tem mais uma safra de 50 milhões, principalmente considerando as perdas da província de Buenos Aires e também perdas apreciáveis na província de Santa Fé. Entretanto, é preciso que se fale e se tranquilize nossos amigos ou possíveis investidores, enfim, etc., que tomem cuidado, porque
as chuvas são essenciais daqui para frente. Não pode faltar chuva, né? Porque quando nós olhamos o mapa, para 7 dias, por exemplo, Santa Fé e Buenos Aires não tem chuvas. Aliás, Buenos Aires tem chuva, Santa Fé e Córdoba não tem chuva, é exatamente assim. Então prestem atenção naquilo que estamos divulgando diariamente também, nas questões específicas da meteorologia, com as previsões dos modelos, não só do americano, mas também do europeu, porque está havendo divergência. Este ano o americano está sendo mais assertivo e a gente tem que respeitar naturalmente aquilo que está se prevendo. O Rio Grande do Sul, pelos mapas que nós estamos vendo, não tem chuvas nas suas previsões. Então, hoje me preocupa muito mais o Rio Grande do Sul, que está seco, do que a Argentina, que recebeu chuvas durante o final de semana. Então, vamos em frente. Daniel, é isso aí, meus amigos. Um ótimo dia, saúde e paz para todos. Aí o importante relato do Ginaldo de Souza, do Grupo Labora, equipe do Notícias Agrícolas, lá na Argentina, rodando as regiões produtoras, trazendo todas essas realidades da safra lá na Argentina, no Crop Tour 2025. Ao longo dos próximos dias aqui no Realidades da Safra, vamos seguir acompanhando os vídeos da equipe lá na Argentina, verificando as condições das lavouras por lá. Ainda olhando para essa safra da Argentina, vamos trazer informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que indica que a principal região agrícola da Argentina deve ter temperaturas acima de 35 graus Celsius nos próximos dias, seguidas de chuva no início da próxima semana. A Argentina, importante exportadora mundial de soja, mantém um monitoramento rigoroso de ambas as culturas, soja e milho, e atualmente estão em estágios críticos de desenvolvimento e são essenciais para a economia do país sul-americano. O relatório semanal da Bolsa indica que essas altas temperaturas do verão afetariam quase toda a área agrícola da Argentina. A gente acabou de ver justamente o relato do Ginaldo trazendo esses impactos de clima para a produtividade das áreas de soja lá na Argentina. Vamos olhar agora para a safra do Brasil, porque a Agroconsult revisou a sua expectativa de produção de soja para o Brasil, tirando 1,1 milhão de toneladas da expectativa inicial. Com isso, a nova estimativa da Agrinvest, da Agroconsult, é de 171,3 milhões de toneladas, redução de 1,1 milhão em relação à projeção de janeiro, com melhorias nas lavouras de alguns estados do Centro-Norte, sendo insuficientes para compensar as perdas do Sul, de acordo com a avaliação da Agroconsult. Ainda assim, a consultoria projeta um aumento de 15,8 milhões de toneladas ante a temporada passada. A nossa equipe está tentando alinhar as agendas com o pessoal da Agroconsult e nos próximos dias aqui no Realidades da Safra a gente vai ter o pessoal da consultoria trazendo essas novas expectativas de produção de soja aqui para o Brasil. Vamos olhar agora lá para o Mato Grosso do Sul, porque a colheita também tem avançado lá no estado, chega a 28% da área total, com algumas regiões mais avançadas, outras menos, e um destaque para diferenças de rentabilidade e de condições das lavouras dentro das regiões do estado. O levantamento da AproSoja MS, junto com a FamaSul, no projeto SIG-MS, apontam que todas as regiões estão em desenvolvimento fenológico reprodutivo. Regiões Norte, Nordeste e Oeste têm condições majoritariamente boas, variando entre 73% e 90%. Já nas regiões Sudeste, Centro, Sudoeste, Sul-Fronteira e Sul, condições abaixo do potencial das demais áreas. Nessas regiões pode-se encontrar lavouras com até 46,9% em condições ruins. Então, duas realidades bastante distintas do desenvolvimento da soja dentro do mesmo estado, dentro do Mato Grosso do Sul. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, vamos para uma informação que é destaque no site do Notícias Agrícolas. Conflito entre produtores rurais e indígenas se intensificaram na região de Itamarana, no Paraná. Esses conflitos aconteceram com aproximadamente 200 indígenas na propriedade do produtor rural Eucler Alcântara Ferreira, que estão impedindo que se realize o início do plantio do milho safrinha, conforme reportou o agricultor à equipe do Notícias Agrícolas. De acordo com o relato do agricultor, o embate se intensificou na última sexta-feira 14,
quando os indígenas ocuparam 70 alqueires da propriedade. Abre aspas para o produtor rural Eucler Alcântara Ferreira. Ficamos aproximadamente 5 horas com quase 200 índios em volta da gente, dizendo que não iam me deixar plantar nada e que se eu entrasse com os tratores para executar o plantio do milho safrinha, iam tacar fogo nos tratores e nas edificações, relata o produtor. A equipe de Notícias Agrícolas segue acompanhando o desdobramento dessa situação lá na região e acompanhando todos esses conflitos de terras indígenas que tem acontecido bastante, cada vez mais, em regiões produtoras aqui do Brasil. Agora a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha vai assumir a bancada do NA para conversar com Francisco de Assis Diniz, trazendo as previsões de clima, expectativas de tempo para as diversas regiões do Brasil. E aí você pode participar, sua participação é muito importante. Já começa mandando aqui no nosso chat do YouTube a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Assis vão trazer todas essas informações de tempo e de clima para vocês ligados aqui na TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, o Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.